Kim, Flávio Bolsonaro como pré-candidato à presidência da República foi a melhor escolha do bolsonarismo, na sua percepção? Pro bolsonarismo foi a pior escolha, pro PT foi a melhor, né? Porque não existe quem tenha mais telhado de vidro do que o Flávio Bolsonaro, né? Se eles escolhessem um Ratinho, se eles escolhessem um Caiado, se eles escolhessem um Tarcísio, todos eles, primeiro, teriam uma rejeição muito menor do que o Flávio. O Flávio ele é tão rejeitado que quando ele foi escolhido, teve rebelião dentro da própria direita bolsonarista. Os próprios bolsonaristas falaram, pô, não é possível que vocês, tanta gente para escolher, vocês escolheram o Flávio, né? Se quisessem alguém com sobrenome Bolsonaro, tinha a Michele, que tem uma rejeição muito, muito menor e que fala muito melhor do que o Flávio. Então, pro campo bolsonarista, foi um péssimo nome e pro PT foi um ótimo nome. E assim, eu digo para vocês, porque eu tô lá, né, no Congresso. E os deputados bolsonaristas, eles não têm coragem de falar isso publicamente, porque seria suicídio político, mas eles falam pra mim, o Flávio, porra, o Flávio é um bosta. O Flávio tem a menor condição de ser escolhido como candidato. E os petistas falam, não, estamos soltando o rojão. Estamos fazendo churrasco com o Lula para comemorar a candidatura do Flávio. Depois, tanto que, qual que é a estratégia do PT? Daqui a 3 dias, eles vão ligar a máquina contra o Flávio. Por quê? Passou 3 dias, passou o prazo para governador sair do cargo, para disputar, e passou o prazo de filiação. Então, o Flávio é o candidato. Não dá mais para trocar. Aí eles ligam a máquina para moer o Flávio. Porque tem muito telhado de vidro. O Flávio participou do rachadão da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. E é o engraçado, era ele e o Ceciliano, deputado do PT. O deputado do PT era o presidente da Assembleia e dividia o rachadão com o Flávio Bolsonaro, né? Depois, ele compra aquela mansão em Brasília, sem ter nenhuma renda para comprovar, e tem um escritório de advocacia que, sei lá, ele assinou 2, 3 casos. Fala-se por aí que ele advoga no STJ e, surpreendentemente, tem sucesso em algumas causas sem ter grande experiência no direito. Então, o Flávio, além de tudo, o Flávio é fraco. O Flávio ele já disputou uma eleição majoritária. Ele foi para um debate para a Prefeitura do Rio de Janeiro. Ele desmaiou no debate? Ele desmaiou por causa de uma pergunta da Jandira Fegali. E ele não só desmaiou, ele defecou nas calças, literalmente. E depois saiu o diagnóstico. Não, literalmente. E ele depois saiu o diagnóstico de que ele não tinha nada. De que ele desmaiou de nervoso. Então, se um cara, eu tô lá, eu já debati várias vezes com a Jandira Fegali no Congresso Nacional. Se um cara treme pra Jandira Fegali, pelo amor de Deus. Com o Lula, então, ele vai cair pra trás. Então, assim, ele é fraco. Olha só a desculpa que ele deu agora para votar o PL da misoginia, que teve a rejeição grande da direita. Aí ele, vocês não estão entendendo, é uma armadilha do PT, porque é ano de eleição, eles querem me desgastar. Mas, filho, você votou a favor. Não foi o PT que botou seu dedo lá e votar sim, né? Eu sei como que se vota, eu sou um deputado. Você coloca o dedo, a sua digital, ninguém vai lá e aperta seu dedo. Você coloca a sua digital e você vai lá, sim, não, abstenção, obstrução. Ele foi lá, das 4 opções, ele escolheu sim e colocou o dedinho dele lá. Aí ele, não tinha nenhuma chance de mudar isso no Senado. Gente, eu tô acostumado a perder. O meu trabalho é perder, porque eu sou de oposição. Se eu tivesse maioria, eu era o governo. E mesmo quando eu vou perder, eu obstruo, eu atrapalho, eu faço com que a vitória seja mais custosa. Então, um projeto que poderiam aprovar em segundos, eu faço durar horas. Por quê? Porque é oposição, eu quero atrapalhar ao máximo. Se acontece alguma coisa no meio do caminho, sai um escândalo envolvendo o relator, o autor do projeto, tem pressão popular, eu viro o jogo. Na maioria das vezes viro? Não, 90% eu perco. Mas nas 10% que eu ganho porque contra as chances, contra as probabilidades, eu fui lá, obstruí e trabalhei. Por que ele não fez isso? Ele não deu um discurso da tribuna, ainda votou a favor. Então, uma desculpinha. Desculpinha de quem trabalha como ele trabalha, sem ler projeto, sem saber de fato o que é um trabalho parlamentar. Gente que ficou décadas e décadas só com interesse mesquinho e sem nunca de fato exercer um mandato. Deputado, indo na mesma linha, desculpa. Eu só tinha uma coisa para perguntar, assim, hipoteticamente, num segundo turno entre Flávio e Lula, você e o Partido Missão apoiará Flávio? Não, a gente não trabalha com esse cenário. A gente, se tiver segundo turno, o Renan não ganhar no primeiro, no segundo aí o Flávio decide se apoia o Renan ou não. Não, mas... não, mas eu falei hipoteticamente. Então, vocês apoiariam o Flávio? Não, a gente só trabalha com essas duas hipóteses. Com a sua terceira a gente não trabalha.
Deputado. Tá fugindo do... Não, não tô. Pergunta pro Flávio. Ninguém pergunta pro Flávio se ele vai apoiar o Renan, então... Deputado.